Bom, hoje é o nosso segundo vídeo aqui do canal e hoje eu vou dedicar esse vídeo a todo o processo das minhas cachorras, tá? Então, como eu disse no primeiro vídeo, eu trouxe duas cachorras, eu trouxe uma maltês de 2,5 kg e trouxe uma pastora suíça de 33 kg. Quando a gente começou a colocar realmente um planejamento em prática, né, tirar ele do papel, eu já havia pesquisado sobre todo o passo a passo para trazê-las, tá? E eu tava bem segura disso. Só que a princípio, o tipo da caixa que eu tinha visto para trazer a minha cachorra grande, eu achei que dava, né? Que a caixa seria suficiente para o tamanho dela. Só que, quando eu fui medir ela, justamente falei, vou medir porque eu vou comprar a caixa, porque o ideal é que a gente acostume o cão com o transporte pelo menos 3 meses antes. É isso que vai garantir o sucesso desse transporte, digamos assim, você acostumar ele com aquele ambiente. Então, quando eu fui medir para ter certeza para comprar, eu vi que eu tinha cometido um erro, né? Qual era o erro? Ela não caberia na caixa. Então, quando eu vi o peso dela, que naquela época ela estava com 33 quilos, mais o peso da caixa, que seria a caixa adequada para ela ultrapassaria o limite da companhia aérea. E aí ela teria que vir pela modalidade de carga viva, que é uma modalidade que é muito mais cara e muito mais burocrática. Quando eu tive essa notícia, né, meu mundo caiu. Eu falei, caramba, e agora? Né, porque você faz um planejamento, então eu fiz uma planilha, né, com todos os custos que eu teria. E do nada o custo dela aumentou, sei lá, em 13 vezes, né? Então, assim, foi algo muito, muito abrupto, assim. Mas deixá-la não era uma opção para mim. Então, eu falei, bom, a gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer. Então, eu já havia entrado em contato com uma empresa, que foi a Transcontrol, tá? Eles que foram responsáveis por todo o transporte dela. E eles realmente me confirmaram, né? O Paulo César foi uma das pessoas que me atendeu. Ele tem bastante experiência em questão do tamanho de caixa e tudo mais. E aí eu mandei as medidas dele, ele me confirmou, falou, olha, com essas medidas dela, a caixa que seria ideal seria a Pet Tour 700. E só a caixa já tenha 20 quilos. Então é uma caixa bem grande, né? Eu brinco que é uma kitnet. Então, ela realmente teria que vir por carga viva, tá? Mas como é que foi esse processo todo? Então, assim que eu descobri que nós viríamos, né? A Era, ela já tinha um microchip implantado. Ela já veio do canil com o microchip implantado desde pequenininha. A Kiki, que é a minha maltês, ela não tinha. Então, eu já fiz o microchip num dia. E no dia seguinte, eu vacinei da raiva. Por quê? Para ficar bem demarcado cronologicamente que primeiro tinha sido inserido o microchip e depois tinha sido vacinado da raiva, porque essa é uma das exigências. Então, para não deixar nenhuma dúvida, mas vacinou no mesmo dia, será que foi vacinado primeiro ou implantado o microchip primeiro? Então, para ficar bem demarcado cronologicamente, eu fiz dessa forma. Em um dia, eu microchipei, né? E aí tem que ser um microchip de ISO específico. A maioria dos microchips, né, implantados são já desse ISO, mas é bom a gente conferir. Então, eu microchipei a Kiki, né, conferi no site da Kiki, foi a PetLink, né, o microchip dela, que era do ISO exigido. Então, eu microchipei a Kiki num dia e a Era, ela fez uma leitura de microchip, ou seja, ela fez um certificado que aquele microchip havia sido lido naquele dia. E aí, por orientação da empresa, eles falaram, olha, filma de modo que dê para ver o cachorro todo, que você chegue perto do leitor do microchip e apareça, né, o número do microchip. Caso haja algum problema, alguma interferência, alguma coisa, você tem uma prova ali, uma materialização de que aquela cachorra foi microchipada e que é aquele microchip. E assim eu fiz, tá? Então eu fiz todo esse processo. No dia seguinte eu vacinei da vacina da raiva, que é uma vacina importada. No caso delas, elas tomaram a Rabicin, tá? E aí eu aguardei 30 dias para fazer a sorologia.
Também por orientação da empresa e algumas coisas que eu havia lido, eu não esperei os 30 dias, né? Porque é o mínimo de 30 dias. Eu fiz com 31 dias. Mais uma vez, para ficar bem demarcado cronologicamente que aquele tempo havia sido cumprido. Então, eu esperei os 31 dias e fui fazer a sorologia, tá? Então, coletei a sorologia da raiva. Nós fizemos no Citavet, tá? No Barra Shopping. E lá eles usam o Texa, o laboratório Texa. Então eu fiz. E aí, aproximadamente uns 15 dias depois, eu recebi o laudo pelo e-mail, né? Confirmando que a sorologia delas estava positiva. Então, uma sorologia positiva é uma sorologia de mais de 0,5. A delas, uma deu 3,90, se eu não me engano, e outra deu 4 e pouquinho, né? A da Kiki deu maior e a da Era deu um pouco menor, até por conta do tamanho, acredito eu. Mas elas estavam aprovadíssimas, né? E aí, a partir desse dia da sorologia, nós contamos 90 dias para que elas pudessem embarcar, né? Então, essa quarentena de 90 dias é uma quarentena exigida aqui por Portugal. Então, nós fizemos todo esse processo, tá? E concomitante a isso, eu fui acostumando a Era na caixa. Então, eu comprei a caixa, né? A Pet Tour 700. Verifiquei, né, com a empresa, porque nós iríamos vir com a TAP e eu queria que ela viesse com a TAP Cargo, tá? Então nós verificamos, eles aceitavam, tudo bem, então nós compramos a Pet Tour de 3 trincos e aí eu montei a caixa e eu comecei a fazer uma rotina de alimentação dela dentro da caixa. Então ela comia dentro da caixa e aí eu misturava sempre a comida dela com Pet Delícia, que ela ama. Então ela comia, né, vorazmente tudo. Coloquei um travesseiro meu, já antigo, dentro da caixa, para aquilo ali ficar com o meu cheiro. Então ela foi aos pouquinhos entrando por si só na caixa. Então ela já associou a caixa a algo positivo, porque ela comia na caixa e de vez em quando ela cochilava na caixa. Aí eu nunca prendi ela na caixa à força. Então ela entrava na caixa, às vezes eu colocava ali, fechava a porta, deixava 15 minutos, meia hora, abria. Colocava de novo, ficava 1 hora, abria. Então eu fui fazendo esse processo de forma bem gradativa. Então ela ficou super à vontade com a caixa de transporte. E a Kiki a mesma coisa. Então eu colocava ela para comer dentro do transporte maleável, porque ela foi na cabine comigo, ela comia ali. E aí eu fui usando assim pontualmente e também ela se adaptou super bem, tá? No dia, faltando mais ou menos, na verdade faltando 9 dias para o embarque, eu fiz a emissão do CVI da Kiki, porque o processo da Kiki eu fiz sozinha. Então eu fiz a emissão do CVI da Kiki e a empresa fez a emissão do CVI da Era, né, da minha pastora. Então a gente fez a emissão do CVI, sai um atestado de saúde, né, nesse CVI, mudou isso um pouco. Então eu peguei esse atestado de saúde, levei na veterinária. É importante que a gente preencha esse atestado de saúde com uma caligrafia só. Então a veterinária preencheu todos os dados, fez todo o exame delas, viu que elas estavam aptas, que elas estavam bem, liberou. Eu coloquei novamente, né, esse atestado no site, tá? Eu fiz pelo Gov e coloquei esse atestado novamente no site. E aí houve a emissão do CVI, tá? Para fazer a emissão do CVI, a gente precisa de toda aquela documentação. Então, caderneta de vacina, sorologia, o que mais? Caderneta de vacina, sorologia, certificado do microchip. Tudo isso tem que ser assinado digitalmente. Então, eu também assinei pelo Gov. Então, se vocês não têm uma conta prata ou uma conta ouro que permitam assinar digitalmente, já vai fazendo ali as coisas que eles pedem, vincular a conta bancária, né, fazendo tudo aquilo ali. Acho que a CNH digital ela também te dá pontos dentro do Gov para que vocês consigam alcançar ali a classificação prata e ouro para que consigam assinar digitalmente. Então eu fiz tudo isso, recebi o CVI e aí elas já estavam ok, né? E aí assim que eu recebi o CVI, a empresa fez isso para mim, para a Era, né? Então ela avisou porque era um outro tipo de trâmite. E a da Kiki, que foi a que eu fiz, eu mandei um e-mail aqui pro Degave no Porto, avisando da chegada da Era no site deles. Eu posso até deixar aqui na descrição, tem um modelo de declaração. Então eu fiz aquele modelo de declaração, preenchi, imprimi, assinei, coloquei no e-mail anexado. Então eu mandei o CVI, mandei a sorologia, mandei todos aqueles documentos
E esse aviso, né, de chegada, falando que a minha cachorra, a Kiara, da raça Maltese, ia chegar no aeroporto do Porto, no voo tal, 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 saindo do Rio de Janeiro, dia tal, 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 chegando dia 6, que foi o dia que a gente chegou aqui, no aeroporto do Porto, a tal horário de Portugal. Então eu enviei tudo isso para o Degave, e aí no dia seguinte eles me responderam com um e-mail falando que documentalmente ela reunia todos os requisitos para entrar na União Europeia, né, em Portugal. E aí mandaram o código, né, do IBAN, porque eu poderia já pagar a taxa, porque tem uma taxa de mais ou menos 42 euros quando a gente chega aqui, que a gente tem que pagar o Degave, que eu já poderia pagar a taxa. Então eu já fiz essa transferência, né, porque ia chegar com cachorro, com criança, com mala, e aí quanto menos coisa eu tivesse que fazer aqui pra mim seria melhor. Então eu já fiz essa transferência, tá? E aí, em posse do comprovante, eu enviei novamente para o Degave o comprovante, e eles agradeceram, falando que tinham recebido o comprovante, que estava tudo ok. E aí, quando nós chegamos, né, nós fomos embarcar, no dia do nosso embarque, por ser carga viva, tá? Graças a Deus, a Transcontrol conseguiu colocar a Era no mesmo voo que eu. Então, por mais que fosse carga viva, a Era veio no mesmo voo que eu. Então, no dia do embarque, a Era, por ser carga viva, ela saiu de casa 9 horas da manhã. Nosso embarque era meia-noite, tá? Por quê? Porque ela tinha que passar por Receita Federal, fiscalização aduaneira, alfândega, enfim, ela tinha que passar por vários trâmites burocráticos que a Kiki não precisava passar, tá? Então ela saiu 9 horas da manhã, e aí quando foi por volta mais ou menos de umas 3h30 da tarde, ela foi lacrada na caixa, e aí não poderia mais ser aberta, mas até lá o pessoal da Transcontrol passeou com ela, então ela andou muito, ela correu, eles foram incríveis, né? No dia de manhã, bem cedinho, meu marido saiu pra passear com ela, e ela foi brigar com outro cachorro, né? Foi enfiar o focinho embaixo de um portão e fez um rasgo enorme no nariz. Então a gente ficou muito apreensivo que ela tinha se machucado. Mas aí eu entrei em contato com a empresa, avisei, eles já entraram em contato com o Galeão, o veterinário falou que não tinha problema, nós compramos o medicamento, passamos e tudo mais. Enfim, deu tudo certo, então ela ficou bem, tá? Ela chegou aqui no aeroporto do Porto super bem. O pessoal da TAP foi muito atencioso com ela, o pessoal da empresa também muito atencioso, me mandaram fotos o tempo inteiro, vídeos dela, né, até o horário que ela foi lacrada, que aí depois eles não têm mais acesso. E aí, eu com a Kiki, nós fomos para o aeroporto, nós fomos para o Galeão, e na hora de fazer o despacho das bagagens, das malas e tudo mais, como nós estávamos com o animal, e para emitir ali o check-in, né, que estava vinculado à passagem, eles pediram o CVI, né? Então eles viram o CVI da Kiki, viram que estava tudo ok com o CVI, tudo correto, e aí liberaram também o embarque dela, tá? Então foi assim, um embarque bem tranquilo. A Kiki veio dormindo o voo inteiro, tá? E aí chegando aqui no aeroporto, nós passamos no Degave. E lá no Degave nós já avisamos, olha, nós estamos com o cachorro também na carga viva, como é que a gente faz, né? A empresa já tinha orientado, mas nós perguntamos lá. E aí ela falou, não, qual é o nome do animal? Aí nós falamos, Era. Falou, não, a documentação dela já está aqui comigo, você já pode pagar a taxa, já pega a documentação dela, tá tudo ok com ela. E aí vocês vão à alfândega fazer a liberação aduaneira dela, tá? Então nós achávamos que era algo muito complicado, mas não é algo complicado, é algo burocrático. Então, a liberação aduaneira dela demorou cerca de umas 2 horas, mais ou menos. Meu marido mesmo que fez toda a liberação aduaneira dela, tá? Porque toda a documentação, isso é muito importante, tá, gente? Muito importante. Toda a documentação tem que estar no nome de uma pessoa só. Então, nós optamos, como ele era o aplicante principal do visto e tudo mais, nós optamos por colocar toda a documentação dos animais no nome dele. Tá? Então ele fez a liberação aduaneira dela. No total nós gastamos 42 euros com a taxa do Degave de cada animal e mais 70 euros
da liberação aduaneira da Aera, tá? Isso porque eles mesmos lá orientaram a gente, se vocês mandaram um e-mail para tal lugar, vocês têm isenção dessa taxa, então, olha, manda um e-mail, espera a resposta e vai nesse lugar aqui, mostra esse e-mail para poder ter a isenção dessa taxa. Então, eles mesmos foram orientando de forma que a gente pagasse a menor taxa possível, tá? E aí, depois que fizeram todo esse desembaraço aduaneiro da Aera, ela veio, né? Ela tava super bem dentro da caixa. Todo mundo lá eu acho que é a Ground Force, que faz essa parte da parte logística aqui do aeroporto do Porto, das cargas. Então, todo mundo passava, brincava com ela, né? Porque por mais que ela seja um cachorro muito grande, ela é muito dócil. E um dos conselhos da Transcontrol foi, em cima da caixa, colocar, né, um papel com a foto dela, contando um pouquinho de quem ela era, né, em inglês e em português. Então, a gente colocou que ela era uma cachorra dócil, que às vezes ela ficava meio agitada, mas ela era muito dócil, que era a primeira viagem dela, para cuidarem dela com muito carinho, né, que ela gostava muito de carinho. Então, a gente colocou isso, então eles sabiam que se tratavam de um cão dócil, né? Então, todo mundo que passava brincava, fazia festinha na Aera. Então, assim, isso eu achei muito bacana, ela foi muito bem cuidada, tá? Então, ela chegou aqui super bem, não fez nenhuma necessidade dentro da caixa. Nós botamos, né, porções de comida em cima, grudado na caixa, caso houvesse alguma coisa, tivesse que alimentarem ela, mas não foi necessário. Então, assim, foi uma experiência bem tranquila, tá? Chegando aqui, nos foi orientado que nós fôssemos no veterinário fazer um cadastro dela, né? O cadastro dela num sistema, né, de animais de companhia aqui de Portugal. Então, nós fomos, pagamos 15 euros pelo cadastro, tá? E nós também fizemos o passaporte delas, tá? Que é esse aqui. É um passaporte da União Europeia para animais, né, de companhia. Para caso a gente queira viajar para outro país, elas têm que ter esse passaportezinho aqui, tá? Então, acho que a gente pagou foi 15 euros também pelo passaporte. Então, nós já fizemos. A gente fez num centro de saúde animal low cost, que eu gostei muito, aqui da região de Matosinhos, que é onde eu moro. As veterinárias foram muito pacientes, muito carinhosas com elas, explicaram, enfim. Então, assim, foi uma experiência muito positiva. A questão de ração, a gente também conseguiu encontrar uma ração que elas se adaptassem, que também era uma preocupação minha. Aqui tem as principais marcas de ração, né, Royal Canin, enfim, mas elas não gostam, né, dessa ração. Elas comiam Biofresh no Brasil, e aí eu consegui achar aqui uma chamada OnNet, e que também é natural, sem conservantes, sem corantes, e elas gostaram muito, elas se adaptaram muito, muito bem, né? E é isso, gente. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o processo, vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu vou estar sempre tentando responder todo mundo aqui, tá bom? Então, vocês que têm pet, né, que a gente fica apreensivo, né? Quando a Aera foi embarcar, saiu cedo, 9 horas, eu cheguei a chorar. Falei, ai meu Deus, ela tá indo, será que ela vai ficar bem? Ela vai achar que eu vou abandonar ela, mas eu conversei com ela, falei que a gente ia se encontrar. Então, a gente fica apreensivo, né? Eu fiquei. Mas graças a Deus correu tudo bem, ela veio muito bem. E é isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu vou respondendo a vocês.